Alô amigos, canal Tricolaço em edição meio esquisita, porque estamos no automóvel indo para casa e em casa eu não vou ter condições de fazer o vídeo, porque é muito tarde, porque tem todo mundo dormindo, eu também preciso dormir. Amanhã trabalhar cedo, então vamos lá. Saindo do Morumbi depois de São Paulo 2, ufa, Academia Puerto Cabello 0. A gente vai falar meio rápido, porque não há condição de fazer um negócio muito legal por aqui. Mas é assim, eu tô fazendo esse vídeo enquanto tô indo para casa depois do jogo, e eu não sei se o Rogério Ceni é o técnico do São Paulo ainda, porque o que se dizia ao longo de ontem e de hoje, de uma maneira, aliás, muito desrespeitosa e bastante amadora, era que o Rogério poderia sair do São Paulo até se ganhasse, porque outras coisas estavam em jogo, por exemplo, comportamento. Não era tanto a qualidade como técnico, mas comportamento. A forma de pegar no pé do grupo não é a mais adequada. Então, se termina o jogo, chega no vestiário e ao invés de levar um pouco de paz, levar alguma, falar alguma bobagem, bordoada nos jogadores, a diretoria não disse isso, mas há gente que conversou com fontes que garantiu que esse tipo de situação não será mais tolerado também por parte do Rogério. Então ele pode ganhar o jogo, chega lá falando não fizeram mais que obrigação, grosseiramente, ele pode até sair. Então eu não sei se o Rogério é o técnico do São Paulo ainda. Se ele não for mais, vou fazer um outro vídeo, mas aí amanhã, para falar a respeito do assunto. Por enquanto vou me concentrar no jogo. Foi um jogo sofrido e sofrível, e uma atuação do São Paulo sofrível também, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. O São Paulo não tinha qualidade para jogar hoje de maneira mais agradável e mais competente. Mas o time tentou o tempo todo acertar. E foi muito bem marcado por um time muito interessante, essa Academia Puerto Cabello, que é líder lá do Campeonato Venezuelano. É muito fraco, mas pratica fundamentos interessantes. Por exemplo, marca a saída de bola com 4 jogadores em linha, ficam 2 atrás, dificulta muito a saída de bola do adversário. E como o São Paulo tem pouca qualidade para sair tocando a bola, fica mais difícil ainda. E aí o São Paulo conseguia progredir com muito custo e criou até algumas chances de gol no primeiro tempo, pelo menos 3. No segundo tempo o Rogério colocou o Caleri, que estava no banco, era uma ideia de poupar. O Juan estava lá, mas sabe como é que é? Ambiente de pressão, jovem demais, é um jogador que eu gosto e tudo, mas não segura o Rojão, né? Teve um momentozinho ali no primeiro tempo, mas não segura o Rojão, botou o Caleri brigou pelo time. A insistência com o Nestor realmente irrita. Eu insisto, eu não derrubaria o Rogério por isso, mas eu acho que ele tem que rever algumas coisas. Não é que ele tem que barrar o Nestor. Eu disse aqui outro dia, o Rodrigo Nestor não é um mau jogador de futebol. Mas o Rodrigo Nestor, ele tem que querer mais, ele tem que ser mais importante para o time quando ele está em campo. Ele não é. Ele não é. E aí, como a torcida percebe isso, um erro de passe do Nestor se torna algo completamente, alvo de vaia na hora. Parece que ele errou 3 vezes quando ele errou uma, mas é porque ele cria essa imagem. E o Rogério fortalece as críticas em cima dele ao não, pelo menos, alternar o jogador. Por exemplo, sábado contra o América eu não começaria com ele. Começaria com o Marcos Paulo, que entrou bem de novo, fez o primeiro gol. E isso foi sintomático, porque até a torcida do estádio comemorou muito e muita gente tirou um sarro da cara do Rogério por causa da confusão envolvendo o Marcos Paulo. Então são coisas que tem que rever. Eu, por exemplo, já disse aqui no vídeo que não dá para o São Paulo perder uma briga para um cara como o Marcos Paulo. Agora, o Rogério como técnico, ele tem que colocar o sucesso do São Paulo acima das suas vaidades. Então, se o cara hoje produz, é um jogador muito limitado, mas tem talento técnico, tá? Não caia na história de quem fala que é craque, não é craque. É um jogador que tem talento, tem um futebol, um toque um pouco mais refinado na bola, isso agrada bastante, mas é um jogador mediano, porém, em alguns fundamentos tem um pouco mais de talento do que aqueles jogadores que a gente tem visto habitualmente no São Paulo. Então eu colocaria o cara para começar, cara. Sabe? Pelo menos como uma chance pro cara, joga 60 minutos aí.
vou dar 60 minutos para você, joga, ajuda o time, faça isso. Porque intensidade ele ganhou. Se o problema dele era a falta de intensidade ele ganhou. Não é uma coisa assim, mas ganhou. Melhorou. Mais ativo dentro de campo, procura o jogo. E o jogador tem que fazer isso. E aí o Nestor não colocaria. Não é nem para preservar, não. É porque ele realmente precisa sair. Precisa ver que ele não tem vaga cativa ali. O Nestor precisa querer, por exemplo, arrebentar para ir para o Real Madrid, sabe? É óbvio que não vai agora, mas assim, o cara tem que querer isso, cara. E se ele não jogar pra caramba, ele não vai. E ele não joga pra caramba, porque ele não se dá pra caramba. Eu não tô nem falando que ele não tem a raça. Eu tô falando que ele não vibra, né? Ele não participa ativamente do jogo. Bom, o Calera entrou, mudou o espírito do time do São Paulo, que era um negócio assustador. E o São Paulo precisa cada vez mais de um cara assim. Ele não tá na melhor fase, ele não tá fazendo gol. Tem gente que diz que a bola não chega, mas até quando chegava, no final do ano passado, no começo desse ano, ele batia errado na bola, enfim. Mas a luta dele compensa tudo isso. E o que ele fez no lance do primeiro gol do São Paulo foi pura luta. Ele foi salvar uma bola que estava quase perdida na chegada da área lá, porque foi um lançamento, mas a bola foi um pouco torta para o lado em que ele não estava. Ele percebe que o goleiro vai sair no pé dele, ele tem a inteligência de virar o corpo e fazer o pivô para quem está chegando. E aí o Marcos Paulo acertou um chute belíssimo e fez o primeiro gol. Depois o time se animou um pouco mais, parece que tirou aquela tensão. E aí o Michel Araújo fez o segundo. Michel Araújo que eu também não mexeria, eu manteria no time. É um cara que entrou com outro gás, rapaz, claro, veja, o São Paulo é limitado, gente, não tem craque, mas assim, você tem que aproveitar os melhores, aqueles que te dão mais. Hoje o Michel Araújo é um cara que dá um pouco mais do que os outros, então deixa ele em campo. O Rato entrou, achei que melhorou, vocês já estavam metendo pau no Rato. O Rato é um jogador operário, cara, sabe, aquele cara rodado que, pô, não vai se entregar, amolecer, não vai. Já ajudou muito time por aí, pode ajudar o São Paulo. Não é um craque, não é um jogador que vai ficar no primeiro patamar, mas mais ajuda do que atrapalha. O Luciano está em péssima fase, talvez tenha que continuar esperando mesmo, né? Porque mesmo no ataque, quando ele entrou hoje, teve um lance no primeiro tempo que ele poderia ter feito, teve aquele outro que ele bateu no segundo tempo com a perna, aliás no primeiro ainda, né, com a perna esquerda, e não fez o gol. Teve alguns momentos bons, mas alternados demais com momentos ruins, então oscilou demais. O Beraldo é um jogador interessante porque sabe sair jogando também. Zagueiro hoje em dia tem que saber sair jogando, só que não pode ficar só com ele, né? Então o cara começa o jogo, dá 3, 4 passes certos em profundidade, não é fácil, mas no segundo tempo ele já começa a errar, porque não é a função do cara o tempo todo. Mas é bom você ter zagueiros assim. Os grandes times do mundo têm zagueiros assim. A gente tem que parar com essa conversa também de fecha a casinha, não sei o que. Isso aí é muito relativo. A história de fecha a casinha é quando você realmente sabe que você vai jogar contra um time que oferece mais perigo que você, então só lhe resta se proteger e atacar quando der. São Paulo fez isso contra o Palmeiras. E conseguiu um resultado lá dentro, naquele momento da temporada, bom. 1-0-0 lá dentro. Poderia até ter ganho. Teve algumas oportunidades assim. Bom, para terminar com a história do Rogério, porque o vídeo não pode ser longo. Eu sou daquele time que manteria o Rogério. Eu sei que ele tem problemas, eu sei que o trabalho não é bom. Só que o Rogério é um cara que tem a ideia do que quer fazer. Não consegue executar agora, mas acho que ele é o único hoje que sabe o que pode fazer lá na frente. E ele precisa ter tempo de organizar essas coisas, ele precisa ter o time inteiro para organizar essas coisas. Ainda assim, acho que o São Paulo consegue de vez em quando acertar algumas coisas. Acho que o São Paulo não fez um mau jogo contra o Botafogo, mas errou ao tomar os 2 gols da forma que tomou. Poderia ter ganho o jogo. Hoje, poderia ter terminado no 0-0, mas o time conseguiu puxar um respiro a mais, ir lá e fazer os 2 gols e ganhar. O Ituano, da semana passada, também não vai ser fácil na volta, mas não é um jogo, por exemplo, que o São Paulo não possa segurar o 0-0 e tentar passar nos pênaltis, né? E foi difícil para todo mundo o Ituano. Mais difícil ainda para um time limitado como o São Paulo. Então eu acho que ele é o cara que tem as ideias para passar por, mas ele precisa fazer as coisas devagar. É um trabalho que exige repetição, que exige organização por parte dos jogadores até acertar, né? E acho que o São Paulo não vai perder 5, 6 jogos direto no Campeonato Brasileiro por causa disso, porque esse time perde muito pouco. Ele pode até empatar, mas ele perde muito pouco, né? E enquanto isso você vai tentando ajeitar o time ali. Se a opção for ele querer sair ou a diretoria tirar, paciência. Eu sempre vou torcer para quem vier comandar o São Paulo.
e vou torcer, no caso do Rogério Ceni, muito pro sucesso dele. Queria muito que ele fosse campeão pelo São Paulo como técnico. Acho que por algumas atitudes até mais recentes, não é desse ano, mas no ano passado ele merecia. Mas óbvio que ele tem que fazer por onde também, né? E aí tem que tomar cuidado para não fazer as coisas afobadamente. Então vai trazer o Guto Ferreira, que saiu do Goiás outro dia? Não dá. Não vai, cara. O Dorival precisa ver se vem. O Dorival a gente sabe, é um cara que vai trabalhar bem durante o período, porém vai precisar de mais Dorival, porque é um time fraco, né? Ele não vai pegar um Flamengo. E depois o trabalho vai de novo perder o ritmo, como perdeu lá, como perdeu no São Paulo em 2017, e você vai ter que trocar de novo. Enfim, um clube do patamar do São Paulo, para tirar um técnico como o Rogério, tinha que pensar em alguém muito maior, né? Um português bom, tipo Leonardo Jardim, essas coisas assim, que está sumido, diga-se de passagem. Algo nesse nível, né? Técnicos rodados no mundo. Para trazer técnico muito ruim, técnico que não tem experiência em vencer, só o negócio da fechar a casinha, repito, não adianta. Fica com o Rogério mais um pouco. Acho que sim. 5 rodadas sem ganhar no Brasileiro, 6 rodadas, aí tem que sentar e conversar. Agora, não creio que isso vá acontecer. Mas também não acho que o time vai jogar bem de uma hora para outra. Eu acho que vai ser tudo assim, meio aos trancos e barrancos. É isso, gente. Valeu pela atenção. Vai comentando aí, vai dando seu like, avisando a turma aí. Valeu!